Sim, minha gente. Agora vamos para o exercício 3, o exercício TRI. Fala sobre os músculos, né? Então, primeira questão, pergunta quais as funções dos músculos? Quais são? Vocês lembram? Produzir os movimentos corporais, movimentos globais do corpo, como andar e correr, e estabilização das posições corporais. Certo. Foi o que eu botei. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O meu tá do mesmo jeito de Joel da resposta. Hum. Quem é que tá falando aí, meu? Hum. Certo. Nivaldo falou, produção dos movimentos corporais, movimentos globais do corpo, como andar e correr, estabilização das posições corporais, a contração dos músculos esqueléticos, estabiliza as articulações e participam da manutenção das posições corporais, como a de ficar em pé e sentar. Que mais? Que mais? Só isso não. Me diga uma coisa, vocês fazem atividade consultando o que tanto? Eu assisto as aulas de novo e quando está com a apostila, né, eu vou revisando a apostila todinha. Hum, certo. Então, gente, de função, os músculos eles têm a função de produzir os nossos movimentos, né? Eles trabalham juntamente com os ossos, as articulações, para produzir os movimentos corporais. Também a estabilização, ou seja, fazer com que a gente fique em pé, né? Com a gente fique parado, com que a gente fique na posição estática. Os músculos, eles também têm outra função, que é movimentar as substâncias no nosso corpo, através dos músculos que existem dentro dos órgãos. Né? Aqueles órgãos que eles têm que transportar uma substância, um líquido, enfim, alguma coisa de um lugar para o outro. É o exemplo do nosso sistema gastrointestinal, por exemplo, o nosso esôfago. Né? Dentro do esôfago, a gente tem uma musculatura que faz com que transporte o alimento desde a faringe até o estômago. Então, ele faz os movimentos peristálticos para que esse alimento ele possa passar por todo o trato gastrointestinal. Outro exemplo desse tipo de músculo é nas nossas veias, né? Para que o sangue ele possa se movimentar nas nossas veias, ele dentro das veias existe a musculatura lisa, né? Então aquele músculo ele se contrai também para transportar o sangue, já que nas artérias a gente tem o coração para fazer pressão, às vezes a gente não tem no caso. Os músculos, eles também têm outra função, né, que é regular um certo quantitativo de conteúdo dentro dos órgãos, né, através daqueles músculos que são chamados músculos esfínteres. Né, e eles são capazes de contrair e impedir a saída, né, e relaxar para que a gente consiga eliminar. Isso é o caso da urina, isso é o caso das fezes. Né? Nós temos um músculo esfíncter tanto no ânus como ali junto à bexiga. E aí, minha gente, tudo certo com relação à função dos músculos?
Ingrid, como eu não assisti essa aula, eu não pude assistir, aí nesse caso eu estava olhando aqui a apostila, você falando, eu estava olhando a apostila. Aí eu vi aqui vários assuntos falando sobre a função de músculos. Então, nesse caso, você aconselha, por exemplo, nós não ir tirar totalmente da apostila, a gente falar o que a gente entendeu das nossas próprias palavras, não é isso? Eu aconselho a vocês fazerem por si mesmos. Mas é claro, antes vocês precisam dar uma estudada, estuda, para poder depois escrever. Mas talvez ainda não seja o suficiente. Eu não estou dizendo que não podem ou não devem consultar. Podem consultar, e de preferência consultar o material que eu dei para vocês, porque às vezes quando a gente vai para a internet a gente encontra um conteúdo muito vasto, muita coisa, que às vezes não está contribuindo, ou então é algo que não acrescenta para vocês, né? Então, vocês vão encontrar muita coisa, vão se perder, mas vocês evitem, o que eu peço é evitar estar fazendo atividade por fazer, evite pegar as respostas com o colega, esse tipo de coisa, porque aí isso aí realmente faz com que você não aprenda absolutamente nada. Certo. Outra coisa, gente, outra função dos músculos, né? Não sei se já aconteceu com vocês de fazer uma viagem um pouco longa, ou então tem que ficar muito tempo sentado num determinado local sem poder se levantar. Aí depois de um certo tempo, a gente começa a sentir as nossas pernas um pouco pesadas, inchadas, né, de tanto ficar para baixo, né, e sem movimentação. Isso acontece porque as nossas veias, no caso, né, o sangue que tem nas veias, ele não sofre pressão. E como a gente sabe, né, para descer, todo santo ajuda, ou seja, quando o sangue ele desce para as pernas, né, para a parte mais distal, todo santo ajuda. Mas quando é para retornar, porque o sangue ele está em constante circulação, já é mais complicado. Então é o que acontece muitas vezes. O sangue ele vai ficando preso nos nossos membros inferiores e ele não consegue retornar direito. Por quê? Porque quando a gente se movimenta, né, os músculos das nossas pernas, eles comprimem as veias também e fazem com que esse sangue ele retorne com mais facilidade. Mas quando a gente está sentado e com as pernas para baixo, no caso a gente não está movimentando as nossas pernas, não está contraindo os músculos, então o sangue ele acaba ficando preso, né? Então, das funções de um músculo também é garantir essa movimentação. Agora, número 2. Diferencie os tipos de músculos. Nós temos 3 tipos de músculos. Quais são eles? Liso ou não estriado, estriado cardíaco e músculo estriado esquelético. Todo mundo concorda? Cadê o povo daqui? Saíram? Me diga um exemplo aí de músculo estriado cardíaco. E aí, gente, um exemplo. Alguém não deu os exemplos no exercício? Oi, 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 oi. Esse daí o exemplo eu não fiz, não. Professor, tem uma pessoa respondendo no chat. Olha lá. Leiam aí para mim, por favor.
Ele é responsável pelas batidas do coração. Foi Nivaldo Pedro que colocou. Certo. Então, é o seguinte. É uma função involuntária, ele botou. Uhum. O exemplo do músculo estriado cardíaco, na verdade, só tem um, que é o miocárdio, que é o coração, né? O coração, ele é composto por um músculo, por músculos, né? Que, no caso, se caracterizam nessa condição de músculo estriado cardíaco. Então, a gente só tem um único exemplo, um único tipo de músculo estriado cardíaco, que, no caso, é os músculos do coração, certo? Realmente, são de contração involuntária, e isso é muito bom, porque senão, como eu falei, se a gente dormisse, o coração não parava de bater. O que significa essa questão de ser involuntário? Significa que não é a gente que determina se o coração vai bater ou se não vai. Isso é bom, porque já que muitas vezes a gente fica em condição que a gente está desacordado, por exemplo, quando a gente está dormindo, se a gente não, a gente adormecer, se o coração parar de bater, a gente morria, né? Então é interessante realmente que ele seja de contração involuntária. No caso do músculo estriado esquelético, a gente tem músculos, mais de 600 músculos estriados esqueléticos, né? Distribuídos no nosso corpo, como, por exemplo, o bíceps, o tríceps, o trapézio, reto abdominal, vasto lateral da coxa, o músculo glúteo, né? O músculo risório, que é o músculo do rosto. Então, são muitos músculos para a gente dar exemplo. O estriado esquelético, ele é de contração voluntária. A gente determina os movimentos que a gente vai realizar a partir da contração. E quando a gente contrai, aliás, quando a gente realiza um movimento, pessoal, a gente contrai muitos músculos ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente acha que é só um ou dois, não sei, mas são vários ao mesmo tempo. Inclusive, uma coisa que eu estava observando, quando eu malhava, tem aquelas máquinas, né, que a gente utiliza, né, para puxar o peso, e lá naquelas máquinas tem escrito quais são os músculos que a gente trabalha quando a gente realiza aquele exercício. E, peraí, gente, só um minuto. Pronto. Sim, onde é que eu estava? Que eu já me esqueci, Jesus. Deixa eu lembrar. Das máquinas da academia. Sim, Ana. Então, a gente percebe que ao realizar um determinado exercício ou determinado movimento, a gente trabalha vários músculos, a gente contrai, né, vários músculos. Então, o músculo estriado esquelético, ele é um músculo de contração voluntária. E o músculo liso, o não estriado? Ele é um músculo de contração involuntária também, né? E ele está presente, né, dentro das estruturas do nosso corpo, né, que tem esse músculo justamente com o objetivo de movimentar determinados conteúdos dentro dele. Por exemplo, a mulher, ela tem um órgão que ele é chamado de útero, né? Então, o útero, ele dentro tem músculo, né? Músculo liso. É por isso que quando a mulher ela entra em trabalho de parto, ela sente as contrações uterinas, né? E é justamente as musculaturas, os músculos do útero se contraindo com o objetivo de expulsar o bebê, né? Então, esse é só um exemplo, como a gente tem no nosso intestino grosso, como tem no intestino delgado, para poder levar o alimento até o momento em que ele sai, né? O momento que ele deixa de ser alimento e passa a ser fezes, né? Dentro dos nossos vasos sanguíneos, também tem músculo liso, e esse tipo de músculo, ele também não é voluntário, né? A contração dele é involuntária, que bom também, porque senão quando a gente não percebesse,
ou então se distraísse de alguma forma, dormisse, eles não iam funcionar, ou seja, a circulação da gente não ia acontecer, o alimento ele não ia transitar, então muita coisa não ia deixar de ser feita. Número 3, minha gente, o que é aponeurose? Alguém respondeu essa? É uma estrutura formada por tecido conjuntivo, membrana que envolve grupos musculares. Alguém colocou diferente? Professora, eu coloquei diferente, não sei se está certo. Pode dizer. Eu coloquei assim, membrana fibrosa que reveste os músculos e o crânio por baixo do couro cabeludo. Sim, tá certo. Tá certo mesmo. Então, essa estrutura, a aponeurose, elas são membranas, né? Que elas vão justamente constituir nos músculos e ela tem uma aparência semelhante e uma função também semelhante ao tendão. O tendão, ele é basicamente, ele liga o músculo ao osso. Então, 4. Quais são os músculos utilizados para a aplicação de injeção intramuscular? Já ouviram falar? Todo mundo aqui tomou a vacina? Eu tomei. É onde aplica as vacinas? No braço? Isso. Por exemplo, a gente tomou a vacina da Covid ou outras vacinas, quando adulto, a gente toma no braço. No caso, no músculo deltoide, né? O músculo deltoide, ele é um músculo que nós temos aqui no braço, que ele é em formato de triângulo de cabeça para baixo, ou seja, a parte mais larga fica para cima, a parte mais pontuda fica para baixo. Outro músculo que a gente utiliza para injeção intramuscular e a gente aplica injeção comum ou então vacina em bebê, né? Que é no músculo vasto lateral. Por exemplo, quando a gente vacina o bebê, que no caso é na perna, a vacina, então a gente faz no músculo vasto lateral da coxa. Ou então, quando a gente vai fazer uma injeção, que no caso ela no glúteo, né? Que ela é no bumbum. Isso acontece quando é uma injeção que ela é mais... O conteúdo, ele é maior, né? Por exemplo, a quantidade de ml é maior. A vacina, ela é no braço porque é mais fácil e também porque o quantitativo, né? Ele é bem menor do que uma injeção comum. É por isso que a gente também mal sente dor, porque tanto a agulha é pequena, como o conteúdo, ele é pouco. Então, a gente usa o músculo glúteo também. Número 5, cite 3 músculos da face. Alguém lembra aí de 3 músculos da face? Eu respondi, mas não sei se estava certo, se era do jeito que eu respondi, não, professora. Diga. Eu botei nariz, boca e ouvidos. Ah, não. É Não não? quero o nome dos músculos. E aí, quem botou? Risório, Hum, obícula da boca hum, e buquinador. hum. Quem mais botou diferente? Quem mais? Quem mais? Músculo próxero, músculo nasal, orbicular do olho, orbicular da boca.
corrugador de supercílio. E aí? Ninguém botou nada? Ossipitor, frontal, nasal Hum, e bucionador também. hum. Eu errei, foi tudo. Agora, 3 músculos do pescoço. Eu Peraí. não sei se vai estar certo, mas eu botei externo, iódio, plástima e esternocleidomastoideu, sei lá. Esternocleidomastoide. Esse, É só não sei esse se tá mesmo, certo. abençoado. Alguém botou platisma? Eu coloquei. Eu botei supraiódia e infraiódia e trígono. Hum. Que mais? O pescoço são poucos, né? Agora do tronco. O tronco são muitos, tem muitas opções. Escaleno, subclávio e peitoral maior. Hum. Eu botei grande dorsal, romboide menor e espinhal do tórax. Que mais? Elton tá muito calado. E cadê a Ana Raquel? Porque toda a vida Ana Raquel mais Romário disse que eu falo demais, Não, eu tô deixando de falar hoje. Ah, meu pode Deus do ficar, céu. Se você dá atenção, é? pode Não, é ficar. porque tem que deixar os outros falar hoje. Eu não respondi, não. Agora que eu fiz a segunda atividade, homem, pode ficar à vontade aí responder. É seu momento, garoto. Seu Não, hoje é o momento de Joilda hoje. Luciene. Ai, professor, eu errei, foi tudo nessa parte aí. Foi. Foi. Ai, meu Porque Deus. eu fiquei indecisa. Eu não sabia qual era para me colocar. Uhum. Deixa eu marcar aqui. E Nivaldo. Renan, me tem alguma notícia? Tô terminando de fazer. Ai, Aumentei. não, você está certíssimo, garoto. Por isso que eu tô caladinho aqui. O que eu faço? Ai, você Pra tá ter noção, eu ótimo. tinha Eu tô do largado mesmo até o jeito, viu, fone. Renan? Eu Aqui tinha só largado olhando até e o fone. fazendo. Quando eu olhei pra trás, eu tava lá, vocês mesmo em cima da fotinha ali. Tá aí, sobrou pra mim agora. Muito bom, muito bom. Gostei aí, vocês fazendo agora. Errado vocês não estão, né? Antes tarde do que nunca. Pelo Tá menos vendo? estão fazendo. Me representou, viu, agora? Ah, meu Deus. Me diga uma coisa, gente. Do tronco, minha gente, tem muita opção. Tem peitoral maior, tem peitoral menor, tem trapézio, tem serrátil. Bora, me digam mais os que vocês estão lembrando aí. Professora, eu não estou lembrando de nenhum. Se eu não olhar, não sei, né? Ai, meu Deus do céu. Que mais? Reto do abdômen.
Oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno, redondo maior, redondo menor. Ninguém está se identificando aí com nenhum. Chamando a atenção, tudo anotando, tô sabendo, tô entendendo. Então, vamos embora. Os músculos dos membros superiores, dos braços. Me digam aí. Nada? E o bíceps? Trapézio, branquial e tenar. Tríceps. O tríceps? Quem mais? O braquial, né? E dos membros inferiores? Abdutor, Hum, fíbulas e tibial. hum. É, isso aí, né? Tem gastrocnêmio, tem sóleo, tem os músculos, tem o músculo sartório, tem os músculos do quadríceps, né? Que é o reto femoral, vasto lateral, vasto intermédio, vasto medial. Mulher, tô olhando aqui na apostila, onde é que você está encontrando isso, você procura e me conta. Tem E o tensor da acompanhar. face lata. Eu tô só saltando aí, viu, gente? Tem o tensor da face lata. É porque a maioria das perguntas dela é mais pelo que ela explica. É. Porque às vezes Consequentemente, a gente olha na apostila e não encontra. não, gente, tem. Esses aí tudinho tem. Não, eu sei, professora, mas tem hora que as perguntas vai mais de acordo com o que você está explicando. É. É verdade, Elton. Por isso que aí eu vou lá, assisto essa aula de novo, aí vou parando e vou anotando. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu tenho até pena dessa prova, viu? Vai dar Ah, certo. tô com pena de mim. Vamos lá. É Agora para vamos completar a gravar. apostila. A apostila também não ajuda, vem tudo preto e branco. Preto e branco não, vem preto, porque os desenhos ainda nem para entender, que vem tudo preto. Não dá nem para pintar, como o Ingrid É Não é mandou. nem para verdade. pintar não, porque vem preto demais os desenhos. Aí não dá para entender nada. No slide fica tudo bonitinho, que a gente só em olhar dá para entender mais ou menos. Mas quando pega a apostila, pronto, acaba tudo. Ai, Jesus. É que no que imprime tira xerox aí, pronto. Desanda o carretel. Bora lá. Número 6. Cite 3 acidentes ósseos no fêmur. Me digam 3 acidentes ósseos que tem no fêmur. Esse aí eu não fiz não, viu? Eu não entendi muito, não. Eu vou pegar aqui o caderno Eu que já eu fiz. sei assim que imagina seis, Vou pegar o professor. caderno Tá aqui, eu tudo sei que tem a errado. cabeça. Hum, Tem é a cabeça, né, professora, que diz também? é, cabeça. Eu vou pegar aqui o caderno. Certo. Porque é o seguinte, gente, vamos fazer uma breve explicação aqui. Os acidentes ósseos, eles são as características
que os ossos têm, certo? Só que o que acontece? Essas características, elas têm suas funções, né? Essas características, elas são características físicas, digamos assim, ou seja, é a aparência que os ossos eles têm, né? Algumas particularidades que cada um tem. Só que muitas vezes esses ossos, como um todo, eles compartilham essas características. Porque essas características não existem só por acaso, existem porque elas têm uma função, na verdade. Seja para acomodar um músculo, para acomodar um nervo, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, aquele sulco, o acidente ósseo que a gente chama de sulco, que é aquela depressão linear, ou seja, aquela parte mais baixa no osso, sendo assim no comprimento, como se fosse uma linha, né? Uma linha baixa. Então, o que acontece? Aquilo ali é para justamente um nervo ele ficar ali dentro daquela partezinha, como se fosse um bequinho, essa depressão linear. Então, todos eles têm essas características, né? Só que eles compartilham essas características de acordo com as suas funções. Então, o que é que foi feito, né? Como foi percebido que essas características elas tinham uma função, não está ali para ser à toa, então se estudou a estrutura desses ossos, né? As características desses ossos, é bem interessante que vocês entendam, para que vocês não confundam a aparência de um osso normal, um osso sadio, com a aparência de um osso que tem uma fratura, por exemplo. Entende? Então, vocês podem muitas vezes olhar para a imagem e vocês acharem que tem algum problema com aquele osso, né? Então, é bem interessante que a gente conheça os ossos, não só o nome, como a localização, quando a gente estava falando sobre o sistema esquelético, como a gente veja a imagem do osso e a gente aprenda o que ele tem, né? É claro que não tem muito como a gente aprender todos os acidentes ósseos de cada osso. Mas então a gente aprende os acidentes ósseos no geral, né, as características que os ossos têm no geral. Então, cada característica, cada grupo, né, de característica, eu dei alguns exemplos. Por exemplo, cabeça, tem no osso húmero e tem no osso fêmur, né? Por exemplo. Então, são algumas coisas para a gente começar a perceber a característica desses ossos para que a gente não confunda. Então, na pergunta, eu pedi para vocês me dizerem 3 acidentes ósseos do fêmur. Por exemplo, o fêmur tem muitos acidentes ósseos, né? Aí eu queria que vocês me dissessem 3. Professora, tocante menor é um? Oi? Trocante menor é um? É um sim, no fêmur. Quadrado femoral, adutor magno e adutor magno. Onde é que você está vendo isso? Quem eu? Eu tô olhando no caderno, que eu tinha respondido. Sim, 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 sim. O suco é no fêmur também ou é só no húmero? O sulco no húmero. No húmero, né? Uhum. O húmero, por exemplo, o húmero tem o sulco, né? Tem a cabeça, tem a tróclea, O epicômbolo. sim, os epicôndilos, são aquelas 2 bolinhas menores que tem de um lado e tem de outro, né? A tróclea, por exemplo, é aquela parte um pouco circular que ele funciona como se fosse uma roldana, que serve justamente para que o osso una, ele se ligue ao húmero, né? Faça aquele ganchozinho que ele tem, né? O osso ilíaco. A asa ilíaca, linhas glúteas e face glútea. Coloquei. Me diga o mais comum. O mais comum do osso ilíaco, gente, é a crista,
certo? Porque o mais comum do acidente ósseo não é mais comum, é o que é mais que a gente mais conhece, por exemplo. É a crista, né? Que a gente até consegue sentir quando a gente pega aqui de um lado e de outro aqui do nosso quadril, né? A parte mais pontuda é o que a gente chama de crista ilíaca, do osso ilíaco. E a vértebra? O corpo da vértebra, Hum, forame sim, o vertebral forame. Sim, e pendículo. certo. Tem também a espinha, né? Que é aquela parte que a gente conta, inclusive, as vértebras. A espinha fica mais posterior, né? Vocês colocarem a mão aí nas costas de vocês, tentando palpar aí as vértebras, vocês vão sentir os processos espinhosos, né? As espinhas. E a una? Eu coloquei olecrano, incensura, troclear Hum, e processo con, conodói, sei lá. hum, certo. Então, já fomos aqui nos 3 acidentes ósseos. Agora perguntando, o que são acidentes ósseos? Foi o que vocês colocaram. Eu coloquei assim. São características anatômicas das superfícies dos ossos, irregularidades, contatos com os vasos, servem de referência anatômica, determinam o movimento das articulações. Hum, bacana. Essa função, com relação a determinar o movimento, é muito bacana, porque se vocês forem observar as extremidades, né, dos ossos, ou seja, a parte em que você percebe que há um contato de um osso com o outro. É extremamente importante essas características que eles têm, para que justamente exista aquela articulação e que possa ocorrer o movimento. Agora, número 8. Quais as funções das articulações? Eu coloquei permitir o movimento dos segmentos do corpo e manter todos os ossos do esqueleto juntos e estáveis. Hum. Quem mais? Quem mais? Eu Eu respondi coloquei, desse mesmo jeito. eu respondi desse mesmo jeito, só acrescentei, não botei assim, permitir a movimentação dos segmentos do corpo e estabilização das superfícies ósseas e proteção contra o impacto. Ótimo. Certíssimo. Número 9. Estabeleça os tipos de articulação e dê exemplos. Isso. Quais são os 3 tipos de articulação que a gente tem? Os 3 grandes grupos. A articulação. Sinatrose, Hum, anfiartrose, hum, diatrose. tá. Então, sinartrose, né? Anfiartrose, Imóveis, imóveis, né? qual é a articulação que é móvel, muito móvel? Móvel, antiartrose. Como? Anfiartrose, desculpa. Não, acho que você se confundiu. Aqui se movimenta muito. Sim, com grande movimentação, né? De Isso. artrose. Certo, a de artrose. A anfiartrose, ela é com pouca movimentação, né? Que é a chamada articulação semimóvel. Movimenta pouco. E a articulação sinartrose é aquela articulação que é imóvel, né?
Aí eu pedi para vocês me darem exemplos. Aí me digam um exemplo de articulação sinartrose. E aí, quem foi que botou o exemplo? Luciene. Essa chamou. Joilda. Professora, então essa daí eu respondi errado. Eu também respondi errado. Foi. E vocês botaram o quê? Que mal perguntem. Eu pensei que as articulações eram as fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. Eu respondi Ah, pode ser também. Pode? Pode. O que eu respondi foi essa. É porque elas têm dois nomes. Hum, Então, da articulação fibrosa, você botou qual exemplo? eu botei da fibrosa do crânio, Como é que chama? articulação do. Não, eu botei assim. A articulação do crânio, sutura dos dentes e do maxilar, da tíbia e a fíbula. Então, é o seguinte, da articulação sinartrose, a gente tem três tipos de articulação, né? As suturas, a sindesmose e as gonfoses, né? A que a gente mais fala são as suturas. Inclusive, quando a gente estava falando sobre ossos, aí a gente falou sobre as suturas, né? A sutura coronal, a sutura sagital e a sutura lambdoide, né? Então, são as mais comuns de articulação sinartrose. Aí, enquanto sindesmose, a gente tem a articulação que faz a união do da una com o rádio e a articulação que faz a união da fíbula com a tíbia, por exemplo. São articulações sindesmose. E as gonfoses são a articulação dos dentes, juntamente com a mandíbula. Outro tipo de articulação é a anfiartrose, né, que são as articulações pouco móveis, né, se movimentam pouco. Então, aí a gente tem, de exemplo, a articulação sínfise e a articulação sincondrose, não é isso? A sincondrose é a articulação a cartilaginosa, no caso, né, são as cartilagens, e as sínfises também, né, tem o exemplo da sínfise púbica, né, do disco intervertebral, tem o exemplo também da cartilagem intercostal. Então, são todas articulações anfiartroses. E a articulação de artrose, né, que é aquela articulação onde há muita mobilidade. Ou seja, é aquela articulação onde há muito movimento, né? Ou seja, a articulação dos nossos braços, né? Ou seja, do húmero, do braço com o antebraço, né? Da coxa com a perna. Então, são as articulações que a gente move bastante aí no decorrer da nossa vida. Tudo certo? Sim, Podemos ir para o quarto exercício? sim. Ok, vamos lá. Então, número 1, quais as funções do sistema respiratório? O que é que a gente tem de função aí para o sistema respiratório? Eu coloquei assim, professora. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsável pela captação do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico
retirado das células. Ótimo. Ótimo mesmo. Aí quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório? O coração e as artérias e as veias. Oi? É o coração e as artérias e as veias? Não, esses são do sistema cardiovascular. Eu coloquei assim, a cavidade nasal, faringe, laringe, trato respiratório superior, trato respiratório inferior, traqueia, brônquio e principal e pulmão. Brônquio principal e pulmão. Certo. Então é o seguinte, eu só vou pedir para você tirar aí o trato respiratório inferior, o trato respiratório superior, porque essa definição só serve para dividir os órgãos que faz parte do É. superior e os que faz parte do inferior. Então aí a gente tem a cavidade nasal, a gente tem a faringe, né, a laringe, a traqueia, os brônquios e o pulmão. Aí, vamos lá. Explique as etapas da respiração. A respiração ela se dá por 3 etapas que a gente viu. A primeira etapa, qual é? A glicólise, o ciclo, o ciclo de Krebs e a fosforilização oxidativa. Você foi longe, viu? Você foi, Foi, eu pesquisei. você foi longe. É o seguinte, gente, com relação a essa pergunta, eu estava pedindo para vocês falarem sobre a inspiração, a expiração. Aí o que acontece na inspiração? Acontece a hematose, que é a troca gasosa, né? E a expiração Foi a acontece. pergunta que eu perguntei e não tinha entendido naquela hora. Aí fui aí. Pronto, Eu mas perguntei depois que eu entendi. o que você disse aí é algo que vai além do que eu perguntei, certo? Não está errado, não. É algo que vai além, porque é o que acontece realmente na respiração, ou seja, na Porque eu olhei célula. na apostila e não estava entendendo. Aí eu fui e pesquisei. Uhum. Então, gente, as etapas da respiração, elas acontecem a partir da inspiração, né? E posteriormente a expiração. Isso se trata da ventilação pulmonar, ou seja, o ato do pulmão receber ar e eliminar ar. Aí, quando ele recebe ar, ele faz a troca gasosa, certo? Que é a respiração pulmonar. Não se trata apenas da gente colocar ar para dentro do nosso corpo. A gente precisa colocar oxigênio para dentro, gás carbônico para fora. Então, não é somente uma questão de você inspirar e expirar, né? Então, faz parte, a inspiração faz parte, porque é o momento que a gente recebe o oxigênio, que a gente capta, né, o ar. E a expiração é o momento que a gente elimina. Então, essa é uma das funções do sistema respiratório. Mas aí, a partir do momento que a gente inspirou, aí acontece a respiração pulmonar, ou seja, a troca gasosa. O pulmão recebe oxigênio e entrega gás carbônico. Gás carbônico para quê? Para ser expirado, para ser eliminado. Então, essa respiração pulmonar, ela é uma troca gasosa de oxigênio por gás carbônico e ela acontece entre o pulmão e o sangue, né? Deixa eu abrir aqui o slide para a gente entender melhor. Então, a primeira etapa da respiração, ela se trata da ventilação pulmonar, né, através da inspiração e expiração. A segunda etapa é a respiração pulmonar, ou seja, a troca gasosa entre pulmão e sangue. O que acontece? Quando a gente recebe o oxigênio ele vem passando por todos aqueles órgãos que a gente falou no decorrer, e quando chega lá nos alvéolos, aqui, acho que lá na frente tem aquela imagem que é melhor.
Pronto, aqui. Quando chega o ar, ele vem daqui, olha. Chega aqui, ele infla esses sacos alveolares aqui, que eles são chamados de sacos, são chamados de bolsas, certo? Aí olha quem é que está aqui. Quem está aqui são as veias e as artérias, olha aqui, bem pequenininhas. Aí elas estão aqui por quê, minha gente? Porque o sangue que está dentro delas, ela precisa entregar o gás carbônico e pegar o oxigênio, para que esse oxigênio ele vá para todo o nosso corpo, certo? Então, aqui nos alvéolos, acontece a respiração pulmonar, ou seja, aquela troca gasosa que eu falei para vocês, a hematose, que é uma troca entre pulmão e sangue. O sangue está aqui nas artérias e veias, né? E os alvéolos, no caso, ele está dentro do pulmão. Então, é assim que acontece essa troca gasosa. Posteriormente, acontece a respiração tecidual. Que é a respiração tecidual é o momento em que aquele sangue ele já foi percorrendo para todo o corpo, cheio de oxigênio. Então, ele vai célula a célula no nosso corpo, entregar o oxigênio e pegar o gás carbônico, tá? Então, essa respiração tecidual é a troca gasosa, mas não mais no pulmão. É entre o sangue e a célula, ou seja, lá nos órgãos, nos demais órgãos que a gente tem do corpo, que a gente precisa desse oxigênio. Então, o nosso sistema respiratório, ele passa por essas 3 etapas. A respiração pulmonar, a ventilação pulmonar, a respiração pulmonar e a respiração tecidual, posteriormente. Aí, aqui, onde ocorre a hematose? Essa aqui a gente já até respondeu, né? Ocorre nos alvéolos, lá nos alvéolos pulmonares. Olha, aqui são os alvéolos e aqui está sendo representado o sangue. É uma imagem que é parecida com aquela para a gente conseguir entender. Oxe, me perdi. Agora, número 4. Qual músculo participa ativamente da respiração? É o diafragma. Diafragma. Isso, é o músculo diafragma. Como é que isso acontece? É porque ele atua no nosso movimento da respiração. Isso, ele Inspiração ajuda. e expiração. Isso, ele ajuda no processo de inspiração e expiração, né? No momento em que o pulmão ele precisa se encher de ar, no caso, o diafragma, ele Diafragma. se movimenta para que o pulmão ele possa ser Se inflado. contrai. Isso. Aí, posteriormente, quando o pulmão ele precisa secar na expiração, aí o diafragma faz o quê? Fazendo que haja um aumento no volume da caixa torácica, forçando para o ar entrar nos pulmões. Não, na expiração, estou dizendo. Sim, na expiração. Sim. Quando a gente expira, o que acontece? O músculo diafragma, ele relaxa, ele volta à posição inicial dele. Vou mostrar aqui a imagem. Ok. Ó. Quando a gente inspira, o pulmão da gente, ele infla, né? Acho que eu nem comentei com vocês, mas o pulmão da gente, ele é como uma esponja, certo? Então, ele tem uma capacidade de dilatação ao absorver o ar. Então, o ar, quando adentra a partir da inspiração, o pulmão, ele infla. Olha só como ele fica grande em relação a esse. Aí, para ele conseguir ficar grande,
o músculo diafragma, que ele é bem assim, olha, ele é como se fosse um paraquedas mesmo. Então, o que é que ele faz? Ele sai da posição dele assim, Parece uma cela. e parece o quê? Aquela que bota em burro, em coisa. Sim, sim, célula, cavalo. Então, ele sai da posição dele totalmente inclinado e ele se contrai para baixo, para permitir que o pulmão ele consiga espaço para inflar. Quando a gente expira, ou seja, para que o pulmão ele possa eliminar esse ar, o diafragma ele relaxa. No que ele relaxa, ele volta para a posição inicial e ele acaba ajudando esse pulmão a se contrair. É como se você apertasse a esponja para que quando a gente aperta a esponja cheia, a água não sai. Então aqui acontece a mesma coisa. O diafragma ele empurra o pulmão para que a gente consiga expelir aquele ar. Certo? Gente, vão me dizendo alguma coisa, viu? Vamos lá. Liste o caminho percorrido pelo oxigênio até chegar aos pulmões. Qual é o primeiro órgão que faz parte da respiração? Cavidade nasal. Isso. Depois da cavidade nasal. Faringe. Certo. E depois? Laringe. Certo. Tranqueia. Traqueia. Traqueia, perdão. Brônquio Depois. principal e pulmão. Certo. Chegou nos pulmões. Ótimo. Então, esse é o caminho que o ar vai percorrer até chegar lá nos pulmões, até chegar lá nos alvéolos, certo? Aí, vamos lá. Explica a estrutura anatômica do pulmão. O pulmão, um é igual ao outro? Não. Não, né? Por que que eles não são iguais? Me dê uma explicação breve aí sobre isso. Para poder encaixar os órgãos. Ótimo, isso mesmo. Eu vi uma imagem pronta, essa aqui tá boa. Para ver o encaixe dos outros órgãos, né? Por exemplo, o pulmão esquerdo, ele é menor do que o pulmão direito, né? Você vê que ele tem essa parte aqui um pouco mais cortada, que esse desenho, inclusive vocês vão ver nas imagens que vocês vão produzir das pessoas, que vai ter um espaço aqui, né? Vocês vão conseguir perceber no o pulmão, porque no caso, quando está cheio de ar, ele vai ficar pintado, né, na imagem do raio-x. Mas aqui, no caso, ele vai ficar um espaço vazio. No caso, representa o coração, né? Mas aqui, esse outro lado, esse pulmão direito, ele é mais curto em relação ao pulmão esquerdo. Porque aqui embaixo eu tenho um órgão grande, né, que é o fígado. Então, como é que os pulmões eles se estruturam, né? Eu tenho aqui o pulmão direito, eu tenho 3 lobos, 2 fissuras. E o pulmão esquerdo, eu tenho 2 lobos e uma fissura apenas, certo? Ou seja, essa fissura, gente, é a divisão dos 2 lobos do pulmão. Então, essa é a estrutura que a gente tem. Fora dizer que dentro do pulmão, né? Se a gente pegasse aqui esses pulmões e abrisse para vocês, aí a gente ia conseguir ver essa imagem aqui, que no caso representa o hilo, né? Que é o espaço onde vai entrar os brônquios, onde vai entrar as veias, as artérias, e vai estar tudo lá dentro do pulmão. Ai, ai, ai. 7. De que forma a epiglote trabalha? Quem é que lembra? Para que serve? Ela trabalha para desviar a via respiratória para o esôfago, os alimentos deglutidos.
Isso, quando a gente vai engolir, né, alguma coisa que seja alimento, então, no caso, ela fecha a via respiratória para que o alimento ele vá direitinho para o esôfago, no caso, né, a via digestiva e não para a via respiratória. Agora essa pergunta é interessante. Qual a importância e benefícios de se respirar pelo nariz? Eu coloquei assim: é fundamental porque ele está mais preparado para receber o oxigênio, direcionando ao pulmão. Além disso, a cavidade nasal tem pelos que ajudam a limpar as impurezas do ambiente. Ótimo. Então, o nariz, ele está mais bem preparado para receber o ar, realmente, né? Do que a boca. A boca, ela é uma estrutura maior, né? A gente acaba até conseguindo captar bastante ar, mas a boca é para ser, como a gente chama até, o reserva, na verdade, né? Porque o nariz, ele tem os pelos que retêm as grandes sujidades. O nariz, ele é capaz de umedecer o ar, ele é capaz de aquecer esse ar. As conchas nasais que a gente tem, elas retêm as menores sujidades que não conseguiram atravessar os pelos. Elas também aquecem o ar. Então, esses são os benefícios que a gente tem de respirar pelo nariz. Mas é claro, a gente também respira pela boca, né? E a boca, graças a Deus, que a gente consegue respirar pela boca, porque quando o nariz entupir, a gente morria também, né? As coisas são muito perfeitas. Aí me digam, qual é o nome da membrana que reveste o pulmão? Qual é o nome Eu, daquela dupla capa? eu coloquei a pleura. Isto. A pleura, né? A pleura ela é uma dupla camada e ela funciona como uma proteção para o pulmão, né? Além dos músculos que tem aqui à frente, juntamente com a caixa torácica. 10. Quais as funções do sistema cardiovascular? Quais órgãos o compõem? Eita, vou fechar logo aqui, respiração a gente já terminou. Agora sim, estamos falando do sistema cardiovascular. Quais as funções do sistema cardiovascular? A função é transportar os nutrientes e o oxigênio por todo o corpo, além de remover os gases carbônicos e metabólicos. Isso. Então, uma das nossas funções é transportar o oxigênio, funcionar como um transporte, na verdade, como para a entrada do oxigênio, aliás, não é nem a entrada, é a distribuição do oxigênio, distribuição de nutrientes, né? A distribuição, na verdade, não é distribuição, é remoção de resíduos, né? O sangue é quem vai transportar o resíduo até os rins para que seja eliminado a partir da filtragem. Então, o nosso sangue também funciona como um mecanismo de defesa, através das nossas células de defesa que estão presentes no sangue. Então, quando a gente tem uma infecção em determinado local, o sangue ele vai transportar quem? Vai transportar essas células de defesa até o local da infecção. Aí, quais são os órgãos que compõem? O coração e os vasos sanguíneos. Isso, os vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias. Agora você esqueceu de um, né? A gente esqueceu de falar do sangue. O sangue, ele é um órgão, gente, que é necessário e faz parte do sistema cardiovascular. Então, ficamos aí com o coração, vasos sanguíneos e o sangue mesmo. Agora vamos falar da anatomia do coração. Meu povo está acompanhando? Deixa eu ver quem é que ainda está aqui. Agora sim. Deu uma pausa aqui na atividade. Ai, ai, ai.
Deixa eu ver. Quem é que tá? Ah, meu Deus. Aqui. Tá todo mundo acompanhando, né? Tranquilo? Sim. Na Estou só atividade. observando aqui, só de olho, escutando. Presta atenção, faça como os meninos, já vá anotando aí as coisas. Tô Então, anotando gente, o coração, ele é um órgão muscular, né, repleto de músculo extrato cardíaco. Ele é um órgão oco, né, e ele é uma bomba contrátil e propulsória, no caso, né, ele se contrai e ele impulsiona o sangue para frente. Então, como é a anatomia do nosso coração, né? O nosso coração, ele é repleto por 4 câmaras, 4 espaços abertos, né? Sem nada dentro. No caso, esse nada dentro é para receber o sangue, que vai encher esse coração o tempo todo de sangue. Então, aqui, nesses dois E dois espaços de cima... ventrículos. Oi? 2 átrios e 2 ventrículos. Ótimo. Então, eu tenho o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Entre o átrio e o ventrículo, eu tenho uma válvula, certo? Essa válvula é a válvula tricúspide. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, eu tenho uma outra válvula, que ela é chamada de válvula mitral ou de válvula bicúspide. Pode escrever aqui na frente. Então, o que que acontece? Esse sangue, ele passa do átrio para o ventrículo. Do átrio para o ventrículo. Ele não pode vir átrio para átrio. Não tem esse espaço aqui que esse sangue ele possa vir para cá. Assim como não tem esse espaço em que o sangue ele possa sair do ventrículo direito e ir para o ventrículo esquerdo. Isso não acontece. Do átrio direito, esse sangue vem para o ventrículo direito. Posteriormente, ele vem aqui, olha, para a artéria pulmonar, que é essa aqui roxinha. Ele vai seguir o caminho dele para a artéria pulmonar, olha aqui, nessa imagem. Depois que abriu, depois que essa válvula abre, então o sangue ele desce para cá. Depois que ele desce, o coração se contrai de novo, empurrando esse sangue daqui para cá, olha a artéria pulmonar aqui. Esse sangue, ele vem para a artéria pulmonar, porque no caso, essa artéria, ela vai lá para o pulmão. Vai lá para o pulmão. Lá do pulmão, vai retornar através dessas veias aqui, olha. Essa laranjinha, que são as veias pulmonares. E elas vão desembocar aqui, ó, no átrio esquerdo. E o sangue, ele volta por aqui, ó. Átrio esquerdo, vem para o ventrículo esquerdo e depois ele vai para todo o corpo através dessa artéria aqui que é chamada de artéria aorta. Certo? Então, o coração, ele já tem aqui um fluxo próprio, tá, gente? Aqui não tem marcha ré. Só anda para frente o negócio. Ou seja, o sangue, ele vem do corpo, ele chega ao coração através da veia cava superior e da veia cava inferior. E ele vai chegar por onde, professora? Aonde? Aqui no átrio direito. E qual é a sequência? Inclusive, vocês podiam escrever isso aí, viu? A primeira etapa é veia cava superior, veia cava inferior. Depois vai para onde? Vai para o átrio direito. Depois vai para onde? Ventrículo direito. E depois ele vai lá para a artéria pulmonar. E dessa artéria pulmonar ele vai chegar lá nos pulmões. E esse mesmo sangue, ele não volta pelos mesmos caminhos, não. Ele já volta por outro caminho, que no caso é a veia pulmonar. E ele vai vir para cá. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e depois ele vai voltar para o corpo através dessa artéria aorta. Vai para todo o corpo e depois volta por aqui de novo. E esse caminho vai ser repetido sucessivas vezes.
muitas e muitas vezes. Certinho? Sim. 12. Diferencie a grande circulação da pequena circulação. Ótimo. Essa última pergunta de hoje. Eu coloquei: a pequena circulação transporta o sangue do coração aos pulmões. Estes movimentam ao coração. Coração, pulmão, coração. A grande circulação conduz o sangue do coração a todos os órgãos do corpo e é responsável pelo seu retorno ao coração. Coração, corpo, coração. Ótimo. A explicação não podia ser melhor, né? Coloquei assim também. Quando a gente fala de circulação, né, algo que circula, ou seja, ele vai e ele volta para o mesmo lugar, tá certo? Então, a pequena circulação consiste no sangue sair do coração, ir para o pulmão e voltar para o coração. Então, a grande circulação, no caso, é o sangue sair do coração, ir para todo o corpo e depois retornar para o coração de novo. Então, é assim mesmo: coração, pulmão, coração, coração, corpo, coração de novo. Perfeito, é a resposta de vocês. E aí, minha gente, tudo certo? Deu para tirar mais as dúvidas?